Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Eu Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio número 7. Continuação, um sobretudo de vergonha. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que teu Espírito Santo ajude a identificar áreas de vergonha em sua vida e também traga entendimento para eliminá-las todas aos pés da cruz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A parte de Adão. As palavras de Deus a Adão são solenes, contêm a semente da luta de todos os homens. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versos 17 ao 19. Parece claro que até aquele ponto o trabalho não era uma tarefa, mas uma alegria. Não haviam ervas daninhas com que se preocupar no jardim. A terra era fácil de cuidar, mas agora tudo seria difícil e frustrante. Não conheço um homem que não tenha experimentado dessa maldição. É o instinto mais primitivo de todos os homens querer trabalhar duro e produzir bons resultados para cuidar de suas famílias. Mas muitas vezes essa é uma batalha árdua. Talvez você já tenha observado isso com seu pai, marido ou irmãos. Eles se esforçam tanto no que fazem só para encontrar ervas daninhas e espinhos em vez dos frutos desejados. Para Adão, Deus declara que agora, assim como ele viera do pó, deveria retornar ao pó. Em vez de viver para sempre como Deus havia planejado, Adão e seus filhos e os filhos dos seus filhos experimentariam a morte. Paulo faz referência a essa realidade em sua carta à igreja em Roma. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versos 12. A vergonha da expulsão. Sim, Adão e Eva foram forçados a deixar o jardim e começaram a trabalhar na mesma terra de onde Adão fora criado. Muitas vezes me perguntei se quando Eva ficou grávida de seu primogênito, Caim, pensou que esse era o prometido que destruiria a cabeça da serpente. Pareceria uma conclusão natural. Como poderia imaginar quantas gerações se passariam antes do nascimento do Cristo? Como poderia saber que esse garoto que carregava, em vez de se tornar um salvador, se tornaria um assassino? A realidade da vergonha. O dicionário define vergonha como uma emoção dolorosa causada pela consciência da culpa, defeito ou impropriedade. Pesquisei vergonha na internet e descobri algumas coisas interessantes. Há um programa endossado por Harvard que promete uma cura comprovada e rápida para a vergonha. O método Sedona oferece libertação da autorrecriminação em vários passos fáceis. Sugere que perder a vergonha está completamente sob nosso controle. Assim como deixar cair um lápis no chão é nossa escolha se ele estiver em nossas mãos. Também é abandonar emoções perturbadoras como a vergonha. Li alguns dos depoimentos online e os resultados sugeriram que se empregássemos esse método de abandonar as emoções negativas, conseguiríamos fazer qualquer coisa. De perder 10 quilos a nos tornar milionários. Não estou em posição de poder julgar o que estão oferecendo, mas sei que em minha vida própria, não importa quantas vezes tenha tentado me livrar da vergonha, ela sempre conseguia voltar, até que eu a levei para a cruz e a entreguei nas mãos de Jesus. A vergonha sabia meu endereço, não bastava tentar eliminá-la, tinha que levá-la ao lugar a que pertencia. Renascida de novo.
Sentei na fileira de trás de uma pequena igreja em Washington e ouvi enquanto o pastor falava, e ele disse: alguns de vocês se sentem como se estivessem mortos por dentro. Vocês quase podem ouvir a terra caindo sobre as tampas de seus caixões. Mas Jesus está aqui. Tudo o que tem que fazer é esticar uma mão, ele vai pegá-la e libertá-los. Eu estava de licença da clínica psiquiátrica ao lado de uma enfermeira que tinha me acompanhado. Enquanto ouvia aquelas palavras, sabia que Deus estava falando comigo. Tinha 36 anos e havia entregado minha vida a Cristo com 11, mas nunca tinha entregado minha vergonha. Há anos, eu usava aquela capa punitiva que me dizia que havia algo de errado comigo. Então decidi me tornar útil a Deus e aos outros pelo resto da vida. Então vesti minha capa e botas e me atirei a fazer tudo e ser tudo que uma mulher poderia ser, mas nunca era suficiente. Enquanto estava lá sentada, vendo a luz do sol entrar pelos vitrais, ouvi Deus me oferecendo trocar o meu fardo por outro que ele me daria. Sabia que estava me dizendo que se me apresentasse como minha capa surrada, ele me daria um casaco novo. Nunca tinha ido até o altar de uma igreja em resposta a um chamado em toda a minha vida, mas corri até lá naquele dia e me deitei com o rosto no chão. Disse ao meu pai que estava exausta, não podia mais viver assim. Disse a ele que não era a Mulher Maravilha, nunca havia me sentido mais desvalorizada ou mais amada ao mesmo tempo. Estava claro para mim que não tinha nada para apresentar além do meu coração partido, mas ele me aceitou exatamente como eu era. Enquanto a capa da vergonha caía dos meus ombros naquele dia, parecia que estava renascendo. Mesmo tendo andado com Cristo por anos e anos, tinha arrastado minha vergonha comigo. Mas quando me levantei, era uma mulher diferente. Pela primeira vez entendi claramente que sou uma filha ferida de Eva, com defeitos, mas que Deus me ama como sou e tirou minha vergonha. Se você nunca lutou contra a vergonha, é difícil descrever como é ser libertada das suas garras repugnantes. É uma das maiores dádivas de Deus essa possibilidade de vê-lo face a face. Estava a ponto de descobrir que teria que continuar a devolvê-la para ele, já que a vergonha tem um rastreador e adora voltar para o lugar onde costumava repousar. Percebi que também precisaria da ajuda de um conselheiro divino para me ajudar a cavar todas as suas raízes. Algumas poucas semanas depois de ser liberada do hospital, comecei minha viagem de carro pelo país, indo da Virgínia, na costa leste, para uma nova vida na Califórnia, na costa oeste. Enquanto dirigia, pus meu novo CD, da Anne, Diva, no som do carro e ouvi enquanto ela cantava: leve esse sobretudo de vergonha, ele nunca me pertenceu. Eu não tinha ideia então quantos outros itens surpreendentes ainda estavam no meu armário. Um olhar no espelho. Você consegue identificar a vergonha em sua própria vida? Consegue colocar no papel as áreas em que sente como se você fosse alguma coisa errada, em vez de alguém que fez alguma coisa errada? Novamente, consegue colocar no papel as áreas em que sente como se você fosse alguma coisa errada, em vez de alguém que fez alguma coisa errada? Consegue achar as raízes da sua vergonha? Oração do armário. Deus Pai, eu reconheço perante vós que às vezes me sinto oprimida pela vergonha. Eu vos peço para me ajudar a jogar esse sobretudo na cruz e vestir a roupa que fizeste para mim. Assim como me vestistes, Eva, peço que me vistas. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Sabe, amadas, a vergonha, ela nos leva a lugares de cárcere, a emoções aprisionadas, a uma vida cheia de máscaras, a uma vida dentro de um armário. E eu quero te dizer que o que você fez ou o que fizeram contra você não define quem você é. Você é imagem e semelhança do Criador.
Em Cristo você pode ter ou tem uma identidade restaurada. O que precisa você fazer é confessar com a tua boca o senhorio de Cristo e se apropriar de vestes santas. Assim como a autora dá o exemplo, lançar o sobretudo da vergonha aos pés da cruz de Cristo e não querer mais pegá-lo, deixá-lo lá e vestir as tuas roupas de santidade, de alegria, de regozijo e satisfação na presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou do que você pede. As circunstâncias não podem ditar a tua verdadeira identidade. Os problemas, as decepções, a morte, a traição, a falta de emprego, nada pode definir quem você realmente é em Deus. Mas é importante, é necessário você tomar uma atitude. A depressão, ela existe. Ela deve ser tratada clinicamente em muitos dos casos, mas ela não define quem você é. A síndrome do pânico, a bipolaridade não definem quem você é. Ainda que haja um diagnóstico sobre a sua vida, ainda que hajam circunstâncias adversas, ainda que o médico tenha dito a hora, ou melhor, um prazo para a sua vida, eu quero te dizer que a palavra de Deus declara que todos os fios de cabelo da tua cabeça são contados por Ele. É Ele quem define o teu tempo. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A você cabe viver para a glória dEle e deixar com que o propósito dele se cumpra em teus dias. Sabe, nós devemos perseguir a motivação de termos uma vida vivida segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos fugido da vontade de Deus, como fugiu o profeta Elias. Mas dentro da caverna, Deus ele encontra você. E Ele te diz, levanta, come, bebe, porque a jornada ainda é longa. Guarda teu coração em Deus e deixa Ele tirar toda a vergonha da sua alma e fazer uma obra transformadora no seu coração. Um grande beijo. Eu te desafio a convidar mulheres maravilhosas que ainda não conseguiram se identificar olhando no espelho, que são a imagem e semelhança do Criador. Compartilhe com elas esse áudio, que ela e você sejam muito abençoadas em nome de Jesus. Até o nosso próximo áudio.